Olá, o meu nome é Ana Mafalda, sou natural de São Martinho do Porto, sou atleta de alta competição e represento o Sporting Clube Portugal. E foi aqui que tudo começou. Olá Inês, é verdade, estamos aqui na Escola de São Martinho do Porto e tenho aqui comigo a Ana Mafalda. Olá, Ana Mafalda, quem é a Ana Mafalda? Olá, primeiro de tudo e obrigada pelo convite. Ana Mafalda é agora uma mulher já, mas que começou como uma menina a praticar atletismo aqui nesta escola. Aqui. E foi depois influenciada por alguém ou gostaste logo do atletismo? Na verdade, eu comecei por participar primeiro numa prova que se realizou na praia. Era, na altura, uma corrida que faziam mesmo na areia da praia e que era organizada pela Gota de Amor, que era uma associação de doadores de sangue aqui em São Martinho. E eu comecei por fazer essa corrida, ganhei essa corrida e depois vim para o 5º ano. Pronto. E foi quando, já no 6º ano, mas ali nesse período acabei por conhecer o professor João Paulo, que viria a ser o meu treinador, e foi ele realmente que me cativou para a modalidade, que me disse que eu tinha algum jeito, que me desafiou e pronto, e foi assim que tudo começou aqui na escola, a treinar aqui durante muito tempo. Neste espaço. Está diferente agora, não achas? Neste espaço, sim, que agora está bastante melhorado, na altura não era assim, mas foi aqui, fiz muitos treinos aqui, ainda antes de realmente começar a praticar mais a sério, de ter um clube. Os primeiros anos de atletismo foram todos passados aqui na escola, portanto o meu treino era dividido entre aqui, este campo, o pavilhão também, e depois fazia alguma corrida também na zona da Marginal. Exterior. Sentiste alguma dificuldade no teu percurso aqui na escola, a conciliar o atletismo com a escola ou não? Foi difícil, sim. No entanto, eu devo dizer que tive sempre muito apoio e aqui a escola e a direção da escola, na altura, sempre me apoiaram bastante. Portanto, eu começo por fazer um percurso no desporto escolar, começo nas camadas mais jovens, naturalmente, e há uma altura em que eu consigo ser apurada para um campeonato do mundo de desporto escolar. E aí foi quando eu senti o maior impacto, porque fui a primeira atleta em São Martinho a conseguir ser apurada para um campeonato do mundo de desporto escolar e a representar São Martinho. Portanto, eu estive uma semana em França, num campeonato do mundo, tive todo o apoio dos professores, dos funcionários, de toda a comunidade escolar. Foi muito bom, eu senti-me sempre muito apoiada aqui nesta escola. O professor João, ele apoiou-te sempre, foi sempre contigo, esteve sempre presente até hoje? O professor João Paulo é das pessoas mais importantes da minha vida, foi sem dúvida o meu grande mentor neste percurso como atleta. Se não fosse ele, não seria a atleta que sou hoje. Foi meu treinador durante sensivelmente 15 anos, foram anos muito importantes para mim. Ainda hoje continuamos a ter uma relação próxima, ele será sempre um grande amigo e é uma grande referência, porque eu tenho consciência que nunca, não há palavras, nem há nada que eu possa fazer que revelem a minha gratidão para com ele, porque se eu sou a atleta que sou, é graças a ele, sem dúvida nenhuma. Se ele estivesse aqui, o que é que lhe poderias dizer? Eu acho que a única coisa que eu lhe posso dizer é obrigada, porque realmente terei sempre uma dívida de gratidão para com ele, porque eu era uma jovem, comecei a praticar atletismo sozinha, na verdade, porque quase todos os jovens começam integrados num clube e num grupo, portanto tem aquela questão de se juntarem às outras crianças e isso também os entusiasma e na verdade eu não passei por isso. Eu treinei sempre sozinha, portanto era eu e o professor, sempre. E ele soube sempre motivar-me e manter-me sempre naquele caminho sem nunca querer desistir. Isso foi fantástico, não há nada que consiga pagar isso. Sempre a dar força e sempre, bora lá, Mafalda. Sim, foi impecável. E pronto, e temos a Mafalda aqui em São Martinho, na escola, como viram, acabámos de percorrer o campo. Este campo, na altura, estava um bocadinho diferente, tinha pedra, era o que também dificultava bastante. Muita gente chegou a ir para o hospital, não é verdade? É verdade, sim. Este era um campo assim. Pronto, era mais velhinho, não é? Mas dava para fazer aqui umas boas corridas. Como veem, é um espaço mais recente e esta é a Ana Mafalda. Até já! Olá, Mafalda, estás bem? Olá Inês, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Obrigada a nós por aceitares. Nós as duas crescemos juntas, não foi? Na mesma rua, é verdade. Foram momentos muito engraçados. Eu lembro-me muito bem de estarmos todos na rua a brincar, coisas que hoje em dia os nossos filhos, os meus já não podem fazer, não é?
mas foram momentos muito, muito engraçados. Tu lembras disso? Andar na rua, na brincadeira? Lembro-me, sem dúvida, sim. A nossa rua tinha também a vantagem de ter muitas crianças, quase todas da mesma idade, e isso era fantástico, não é? Naquela altura toda a gente brincava na rua até as mães virem à janela e chamarem para jantar, e nós tivemos realmente esse privilégio. Tu estavas ali no vídeo a falar sobre o campo de cima, que era como nós chamávamos na escola, e estávamos aqui a ter um comentário engraçado, que era, aquilo antes não tinha aquele piso vermelho, era tudo gravilha. Exato, era perigoso, uma queda ali era perigosa. Lá muitas vezes. Olha, eu sempre olhei para ti com grande orgulho. Eu não sei se alguma vez tive a oportunidade de dizer isto, mas é verdade, porque tu falaste ali das corridas da Gota de Amor e que tu ganhavas, e eu recordo-me perfeitamente das corridas. Eras sempre a primeira, não Essa foi realmente a minha primeira competição. Foi numa corrida, realmente, da Gota de Amor. Eu acho que essa associação já não existe. E na altura realizavam, em agosto, se não me falha a memória, faziam essa prova. E eu participei a primeira vez e acho que foi aí que começou a minha paixão pelo atletismo. Sim, eu lembro-me dos corta-matos que nós fazíamos na escola. Tu também participavas nessa altura? Sim, eu participei em todos. Eu fiz questão de participar em todos, mesmo já. Sim, ganhei-os todos os corta-matos escolares eu ganhei-os todos, desde o 5º ano até ao 12º, todos aqueles em que participei eu ganhei. Era espetacular, mas nós já sabíamos que se tu participasses tu ias ganhar, e era mesmo fixe ver isso, porque eras nossa amiga, não é? Do nosso núcleo, não é? Ali da nossa rua, e nós sabíamos que tu ias ganhar e ficávamos mesmo muito orgulhosos. Eu ficava, é mesmo verdade. Como é que tem sido o teu percurso até aqui? Como é que iniciou? Sei que já falaste ali um bocadinho, mas tudo começou precisamente nessa prova, nessa corrida. Sim. Portanto, eu fiz a corrida ainda antes de praticar atletismo. Portanto, fiz a corrida, vi o cartaz na altura, lembro-me de ver o cartaz. As inscrições eram feitas no antigo turismo. Fui lá fazer a inscrição. Pronto, lembro-me perfeitamente, tenho uma memória muito, muito fresca de vir para casa com a taça na mão. A taça ainda está hoje, como todas as taças e troféus que eu recebi, ainda está guardada. E na altura a taça era muito grande para o meu tamanho. Eu lembro-me perfeitamente de vir a subir a rua e o meu irmão oferecer-me ajuda para trazer a taça e eu não quis, porque fiz questão de trazer a taça até casa. Sim, foi assim que eu comecei. Depois entrei para o 5º ano e pronto, comecei a participar também nos corta-matos escolares, e é no 6º ano que eu conheço o professor João Paulo, que viria a ser então o meu treinador, não é? E era o meu professor de Educação Física. E ele percebeu que eu tinha jeito para a corrida e desafiou-me a começar a correr. Não foi um processo muito fácil, eu devo confessar, porque eu tinha muito medo de falhar ou de estar a dar a cara por uma atividade, assim de forma mais séria, mas ele soube sempre conduzir-me da melhor forma, e foi assim que eu comecei. É engraçado, eu lembro-me do professor João Paulo, porque ele também foi meu professor de Educação Física, e lembro-me dele ser interessado genuinamente pelos estudantes. Não era assim aquela cena do pronto, estamos aqui, vamos lá fazer as cenas. Não, ele interessava-se mesmo, não era? Eu acho que foi isso que marcou a diferença também. Ele soube sempre cativar-me. Eu devo confessar que não era de todo a melhor aluna ou a mais bem comportada, mas ele sabia exatamente como me cativar, sabia o que é que eu gostava de fazer, e tanto nas aulas dele como depois nos treinos que eu fazia, ele ia sempre cativando a minha atenção para o treino e para conseguir desenvolver todas as tarefas que ele queria. Pronto. Sim, claro. E depois deste momento, até o 12º ano, tu continuaste a concorrer, certo? E ingressaste então no Sporting, foi isso? Primeiro, eu então, ainda no percurso do desporto escolar, eu sou apurada para um campeonato do mundo de desporto escolar, e quando regresso tenho o convite para entrar naquele que foi o meu primeiro clube, que foi o Arneirense, nas Caldas da Rainha. Que giro, sim. Estive lá 2 anos e meio, 3 anos sensivelmente. Depois então surgiu um convite para ir representar um clube que já competia na primeira divisão, que era o Grupo Desportivo do Estreito. E eu fui ainda como júnior para ocupar um lugar na equipa sénior, e depois então, 7 anos depois, é que recebi o convite para sair para o Sporting. Acho que temos aqui uma surpresa. Acho que temos aqui uma surpresa. Temos uma surpresa. Tarde. Então também é uma surpresa para mim. Faça favor de entrar, por favor. Não estava à espera. Aqui para sentar claro neste lugar. Olá, por favor. Tudo bem? Então, professor... Então parece que prepararam uma surpresa aqui à Mafalda, e ao professor também. Também foi apanhado de surpresa. Nós precisamos aqui de um microfone, senão não vamos ouvir nada. Obrigada. Temos aqui, está ligado? Obrigada. Pronto, eu queria só dizer lá para casa que estes estúdios, como estão, é assim que nós trabalhamos. Há toda uma parte técnica por trás que faz aparecer aqueles cenários todos, mas aquele verde que vocês viram é exatamente onde nós estamos a trabalhar.
Então, professor, como é que tem passado? Eu, felizmente, bem. Tenho que chegar assim só um bocadinho, Mais um obrigada. bocadinho. Felizmente tenho passado bem. Nós tivemos aqui há pouco a diretora do agrupamento, a doutora Luísa. Já estive com ela e também estive a assistir. Uau! Foi muito interessante porque ela falou de si, falou um bocadinho de si, disse que já não estava na escola a lecionar neste momento, não é? Sim, já saí há um ano. Há um ano. Deixei de dar aulas há um ano, exatamente. Pronto. Espetáculo. Eu estava aqui a partilhar com a Mafalda que eu lembro-me de si na escola, como é evidente, e lembro-me que era um professor genuinamente interessado pelos estudantes, e isso marca a diferença na vida, não é? Como a Mafalda estava a falar. Conte-nos lá um bocadinho como é que foi aturar aqui a Mafalda. Vá. Não foi fácil, eu vou já dizer. Ai, tenho que contar um bocadinho, só um bocadinho. Torna-se simples porque é assim, quando nós temos muitos alunos, mas há sempre alunos que nós recordamos por positiva e outros nem tanto. Quando, nesta área da educação física, quando aparece alguém diferente para melhor, saltamos à vista. Saltar à vista rapidamente, no caso. E a partir daí, depois, começou-se a desenvolver o processo. Mas lá está, mas nem sempre isto acontece. Claro, compreendo. Porque há pessoas que detectam, de facto, que os alunos são muito bons ou são diferentes para melhor, mas não são criadas essas oportunidades. Felizmente, para a Mafalda, eu interessei-me pelo assunto. Sim, e o que é que viu na Mafalda que fizesse com que acreditasse que ela podia ir longe? Que a gente quando olha para uma pessoa... Certo. A Mafalda, como estava a dizer, foi ao quinto ano, mas ela não foi minha aluna do quinto ano. Sim, deixa-me só, olha, já agora vamos assumir aqui isto tudo e perceber se o seu telefone o seu microfone está desligado. Não está desligado, está tudo certo. Está bom. Pronto, então conte-nos. Estava a dizer que a Mafalda tinha entrado para o quinto ano. Pronto, ela começou de forma voluntária aquela inscrição numa prova popular na praia. Sim, eu recordo. Por isso é que eu estava a dizer, nada acontece por acaso. Eu tinha chegado há um ano à escola, aqui a São Martinho, e eu e mais 2 colegas juntámos-nos para uma iniciativa, aliás, não ainda foi depois disso. Havia aqui uma associação que era a Gota de Amor. Sim, recordo-me perfeitamente. Tinha muitas iniciativas de âmbito humanitário. E uma das atividades que se lembraram de fazer foi uma corrida de atletismo na praia, que não era para ser na praia, mas depois acabou por ser. E pediram a mim não, mas pediram a um colega meu ajuda para dar o apoio técnico. Sim. Entretanto, juntámos 2 ou 3 colegas e pedimos, na altura, a colaboração da Associação de Atletas de Leiria. E os árbitros de Leiria vieram fazer a cobertura dessa prova. E foi aí que eu vi uma menina muito pequenina com uma taça maior que ela. E com uma t-shirt pelos joelhos. Exato, eu também não referi isso. Sim, eu corri com uma t-shirt pelos joelhos, parecia um vestido. Eu vim a saber mais tarde que ela tinha acabado a escola primária. Porque não sabia, não fazia ideia. Claro. E tenho uma recordação, um pormenor importante nessa prova, que havia um senhor espanhol, porque a prova foi internacional. Havia um senhor espanhol muito feliz que queria inscrever a filha, mas estava com dificuldades. E nós depois facilitámos essa inscrição. Esse pormenor ficou-me gravado por haver também raparigas estrangeiras a participar. Sim. Entretanto, ela vai para o 5º ano, ela estava a fazer os 10 anos, ou já tinha feito, vai para o 5º ano, mas não foi minha aluna. E eu só a conheci no ano a seguir, porque nem sequer a identifiquei como sendo a menina da praia. Sim, claro. Quando ela foi para uma das turmas que eu tinha, pronto, foi a evidência completa. Eu olhava para o que estava a ver e não queria acreditar. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que isto não pode passar sem se aproveitar. Porque se não fosse uma intervenção dessa forma, era mais uma pessoa que passava ao lado de uma carreira. É verdade. E acho que esse olhar para as pessoas, e é claro que os professores têm mesmo, para aqueles que têm a vocação e para aqueles que não tendo, se esforçam por olhar para um estudante com 10, 11 anos e perceber que ele
quando for adulto, não é? Quando tiver uns 25, vai estar numa carreira e vai ser sucedido. É espetacular e eu quero agradecer-lhe por isso, porque tornou aqui a nossa Mafalda um espetáculo. Ela já era, ainda não tinha descoberto. Na altura não foi assim tão simples. Pois não, deu alguma luta. Isso porque todos os percursos têm os seus porquês e os seus quês. Mas na altura a parte esportiva foi a menos complicada. Agora é assim, convencer uma menina com 10 ou 11 anos a fazer uma prática que hoje ninguém gosta de fazer, que é entregar-se ao esforço e sozinha, é uma coisa que de facto há muito pouca gente que o faça. Muito pouca gente que o faça. Achas que durante esse tempo, com 10, 11 anos, eras uma criança, não é? O facto de teres sido motivada a esforçar-te e a trabalhar neste esforço, não é? Porque a corrida é um esforço, não há grande dúvida em relação a isso. Achas que esses anos que passaram te tornaram uma melhor competidora? Sem dúvida nenhuma. É assim, o percurso já por si é difícil e eu fiz um percurso ainda mais difícil porque filo sempre sozinha. Era aquilo que eu referia no vídeo. Eu nunca passei por aquele processo de ver o treino como um momento de convívio. Portanto, eu tinha noção do que é que o treino representava e o que é que eu tinha que fazer para evoluir. Pronto, e todo esse processo foi difícil e quando somos mais jovens e mais ariscos, que era o caso, não foi assim tão fácil, mas o professor soube dominar-me. Tu lembras-te quando é que conseguiste tomar essa consciência de perceber que não, é isto que eu quero fazer e vou-me esforçar e vou-me comprometer com... Demorou muito tempo, porque eu esforçava-me, mas tinha sempre ali alguma dúvida daquilo que eu era capaz de fazer. Eu lembro-me perfeitamente quando o professor chegou um dia ao treino e deu-me uma folha com umas linhas sublinhadas a amarelo e dizia apuramento para o Campeonato do Mundo de Desporto Escolar. Uau. E ele já me conhecia, pôs a folha em cima da mesa, no pavilhão, antes de eu começar o treino, e deu uma folha para eu ler. E eu li, achei aquilo... Do mundo? Como aquilo assim? Era muito difícil e empurrei logo a folha e disse, não, eu não quero nada com isto. E ele disse, mas é possível. E eu achava que não era possível. E então, mas o professor não insistiu. Deu uma folha, eu li, interiorizei, empurrei a folha, disse logo que não queria nada com aquilo. O que é certo é que passavam as 6 primeiras atletas para o Campeonato do Mundo e eu sou a 6ª. Eu lembro perfeitamente de chegar ao fim do campeonato, tínhamos um colega aqui de São Martinho, que ele já aqui esteve também, que é o Cláudio Baião. O Cláudio Neves, o Baião. Na altura também foi comigo em representação da escola e lembro-me da euforia dele e eu pensava, mas o que é que se está a passar? Mas está tudo maluco, o que é que se está a passar? E aí é que eu caio em mim e percebo que vou estar num campeonato do mundo de desporto escolar, vou representar a minha terra, a minha escola e que acabava de conseguir um resultado que muitas atletas queriam conquistar, mas não tinham chegado lá. Uau, e isso foi com que idade? Isso já foi com 15 anos, sensivelmente 15, 16 anos, sim. E foi aí é que eu ganho consciência realmente da dimensão, também da minha paixão pelo atletismo. Uau! E porquê o Sporting? Conta-nos lá. Foi aqui a influência do professor? Foi a influência lá de casa? Eu acho que o teu pai era mesmo aficionado da bola, não era? Não, o meu pai é portista. Na minha família, sim. As mulheres são todas sportinguistas e os homens são portistas. Há que continuar a tradição. Eu confesso-me, sou sportinguista realmente. O Sporting sempre foi o meu sonho enquanto atleta, não por ser sportinguista, devo confessar. O Sporting tem uma história absolutamente incrível no atletismo e eu lembro-me, há uma recordação que eu tenho, que devia ter os meus 15, 16 anos à porta do pavilhão, enquanto esperava pelo professor para um treino. Houve um jovem que me perguntou, como atleta, qual era o meu maior sonho? E eu respondi-lhe, ser atleta do Sporting, porque eu sabia que lá só chegavam os melhores e eu queria lá estar. E no dia em que eu recebo o convite para entrar no Sporting foi a euforia total, porque realmente era um sonho que eu tinha, bastante antigo, e sabia que era a recompensa pelo meu trabalho. Mas desde este momento em que eu digo isto a este jovem, até ao dia em que eu recebo o convite para ser atleta do Sporting, passaram 10 anos. Uau. E eu já tinha outros 5, 6 anos de trabalho para trás, portanto já cheguei ao Sporting com 25 anos, sensivelmente. Foi um trabalho muito duro até chegar lá e confesso que realmente é um grande orgulho representar este clube. E até que idade é que o professor aqui acompanhou a Mafalda? Eu tenho acompanhado praticamente Continua, até agora, só que agora de uma forma mais indireta.
mas a Mafalda faz o favor de me manter sempre em contacto e a par das situações, mas assim seguido foram 16 anos. 16 anos. 16 anos. Então quer dizer que depois de sair do secundário continuaste a ter o professor Sim, como sim, treinador? Sim. Sim, porque há aqui uma coisa importante, é que ela era muito jovem. São Martinho não tem grandes condições específicas para a prática, embora seja uma modalidade versátil. Então optávamos muito pela praia, porque a praia tem condições muito boas para um determinado tipo de trabalho. E ela, como era jovem e precisávamos de ir para outras instalações, aí eu tinha que a transportar. Claro. E íamos para, aqui nos arredores, íamos para vários sítios. Que agora ela faz isso sozinha. Exato, durante muitos anos foi o professor que me levou para todo o lado, sim. Claro. Sempre que eu precisava de me deslocar. Eu queria só dizer aqui uma coisinha relativamente à questão que se falou, e voltar atrás. Ela só representou 3 clubes até hoje, e o Sporting era a grande missão dela, não era a minha. Embora eu soubesse que o Sporting tem uma tradição e tem de facto sempre os melhores atletas nesta modalidade e atualmente é a melhor equipa feminina do país, sem dúvida nenhuma, já há uns anos. Agora, ela também representou 7 anos um clube da Madeira, que pouca gente sabe, e foi uma maravilha a prestação, tanto a nível desportivo como o apoio desse clube, que é o clube do Estreito da Madeira. De facto, foram excepcionais no nosso acompanhamento, porque nós percorremos o país inteiro em provas, muitas vezes aí de véspera, e esse Clube da Madeira deu-nos sempre um grande apoio. E tu estiveste lá a morar na Madeira ou não, estavas aqui no continente? Eu continuava a treinar aqui, as minhas rotinas eram todas as mesmas que tenho hoje em dia, mas ia lá à Madeira no mínimo uma vez por ano, dependendo das competições, às vezes 2, portanto viajei várias vezes para a Madeira, mas nunca permaneci lá muito tempo. E é engraçado estares aqui e representar uma ilha de Sim, isso é algo que faz alguma confusão à maior parte das pessoas. Portanto, o atletismo tem essa possibilidade, que é, neste momento eu represento um clube que é de Lisboa, mas não treino em Lisboa, portanto eu treino aqui, continuo a treinar aqui. E isso às vezes fazia alguma confusão às pessoas. Sim, como é que eu representava um clube da Madeira estando aqui? Mas isso era normal. Eu, nas competições que me pediam e que eram maioritariamente no continente, eles é que se deslocavam, portanto as minhas rotinas mantiveram-se sempre iguais. E tu decidiste continuar aqui por São Martinho do Porto, porquê? São Martinho é a minha paixão, eu devo dizer. Muitas vezes fui questionada pela possibilidade de poder ir para outras zonas do país onde podia ter mais condições de treino, onde podia encontrar grupos de treino que me podiam ajudar realmente, mas eu nunca troquei São Martinho por nada. Gosto de viver aqui, acho que temos condições de excelência para a prática da atividade física, nomeadamente para o atletismo. Devo confessar que tive sempre também um grande apoio do município da Nazaré, que me permitiu sempre utilizar todas as instalações que foram necessárias ao longo destes anos, e também devo um grande agradecimento à Nazaré por isso. Portanto, o meu treino é feito aqui em São Martinho, Caldas, Nazaré, mas ando sempre aqui nesta zona, que acho que tem condições fantásticas. A única coisa que eu não tenho é um grupo de treino, ou seja, eu treino sempre sozinha, essa é a parte mais difícil. Tenho algum apoio quando alguém vai comigo de bicicleta, em treinos mais específicos, mas maioritariamente treino sozinha, essa é a única dificuldade. Sim, muito obrigada. Eu queria só pedir-te uma última questão, que é: se tu pudesses dar um conselho a alguém que está agora a iniciar, assim mais ou menos a mesma perspectiva que tu tiveste quando entraste aqui para o 5º ano, o que é que tu dirias? E esta mesma pergunta faço ao professor João Paulo. Eu diria, acima de tudo, para não desistirem. Não vou dizer que é fácil, a vida de um atleta de alta competição é muito dura, é uma vida de muitas privações, com muitas regras, muita coisa tem que ficar para trás, o apoio familiar é fundamental, mas acho que quando nós acreditamos realmente numa coisa e quando queremos levar isso para a frente, é preciso sacrifício, portanto, acho que é possível sonhar. Uau. E o professor? Bem, a minha perspectiva não é muito diferente. Eu acho que, de facto, é uma atividade, como eu disse há bocado, pouca gente gosta, especialmente os jovens não gostam muito, porque é uma área que exige muito de dedicação e esforço. Mas também é preciso ter algum talento para se conseguir bons resultados. Agora, isso não invalida que não se tente. Vale a pena tentar, vale a pena apostar. Se a pessoa tiver esse objetivo, se tiver esse sonho, ou tiver um ídolo que gostasse
de fazer algo semelhante, eu acho que vale a pena ir até onde for capaz. Já é uma coisa ótima. Eu acrescento só uma coisa em relação àquilo que disse. Eu cresci também a fazer recortes de jornal e de revista de atletas que eu admirava. E há uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Eu tenho dezenas de recortes de jornal de uma atleta que eu admiro muito, que é a Jéssica Augusto. E hoje é a minha companheira de quarto no Sporting, em estágios, em competições. E eu lembro-me perfeitamente do dia em que lhe disse isto. Eu tenho carradas de recortes de jornal que eu fazia dela quando eu era miúda. E agora eu olho para ela e ela é a minha companheira de quarto, partilhamos treinos e isso é fantástico. Por isso eu espero um dia também poder contribuir nesse sentido para alguém que admire o meu trabalho e que me vá seguindo. E a propósito disto que ela está a dizer, houve uma vez um treino em que eu lhe disse, tinha 12, 13 anos talvez, e eu disse-lhe um dia, tu vais incomodar os grandes nomes femininos do atletismo em Portugal. E ela respondeu, isso nem pensar. Agora olha, estás a chatear. E hoje é colega de quarto de uma das vedetas do atletismo. Uau, isso é espetacular, Muito obrigada pela vossa presença, obrigada pela surpresa que nos proporcionou. Obrigado também pelo investimento na vida dos estudantes e porque te deixaste influenciar. Eu acho que esta relação interpessoal é essencial para o crescimento na vida e é espetacular conseguir ver o vosso exemplo, não é? E perceber que esse é um bom conselho e um bom exemplo para todos os que estão lá em casa. Muito obrigada. Obrigada, eu. E felicidades para este projeto que parece que tem pernas para andar. Muito obrigada.